metodologias ativas, elas vêm como um meio para uma mudança muito mais ampla. Porque a gente visa, com as metodologias ativas, ajudar o professor a ajudar o aluno a aprender a aprender. Esse é o grande objetivo. Então, o fim desse processo é a aprendizagem. Isso, na realidade, é uma mudança de paradigma muito grande na educação. Porque até o momento nós tínhamos o conteúdo enquanto fim da aprendizagem. Quer dizer, o professor preparava a sua aula e cobrava numa avaliação que o aluno soubesse aquele conteúdo. No momento em que a gente muda esse processo, faz um processo invertido, o conteúdo ele passa a ser meio desse processo. Assim como a atividade está sendo, a partir de agora, as metodologias ativas. Então, pega esse conteúdo, trabalha-se metodologicamente esse conteúdo, para quê? Para que no final a gente possa ter ganhos e melhora da aprendizagem desse aluno. São muitas. Hoje nós temos já experimentado cerca de 20 metodologias ativas diferentes. Existem metodologias que elas têm prazos maiores, então a gente, por exemplo, nós podemos usar um PBL, um Project ou um Problem Based Learning, num prazo de 6 meses, 1 ano, que são metodologias que faz com que o aluno trabalhe constantemente num projeto muito mais longo. Como também temos metodologias que elas atuam de maneira mais rápida, em sala de aula, instantânea, mas que despertam o aluno um outro interesse, uma outra motivação pelo seu aprendizado. Nós utilizamos muitas metodologias em conjunto. É difícil você aplicar apenas uma única metodologia, porque é tão empolgante o processo, que no fim você descobre que durante uma aula você pode usar 3 ou 4 metodologias ao mesmo tempo. Então, por exemplo, no início de um processo, um determinado tema, você traça para aquele tema um objetivo de aprendizagem. E aí você pode estar utilizando o Flipped Classroom, que é uma metodologia chamada aula invertida. Então, você pode estar gravando um vídeo, passando textos para que o aluno estude em casa. Então, ele já vem para a aula com noções ou conhecimentos, por exemplo, de conceitos que vão ser trabalhados em sala. Quando ele chega na sala de aula, o professor já fez uma outra arrumação na sala. Tirou as cadeiras tradicionais, enfileiradas, montou grupos de trabalho. Dali, ele começa a trabalhar, por exemplo, um peer instruction, uma instrução em pares. Como isso se dá? Ele primeiro pega uma avaliação, passa uma avaliação para o aluno responde individualmente algumas questões sobre aquele conteúdo que ele leu em casa, depois ele vai discutir aquelas questões com os colegas. Por quê? Hoje em dia a gente sabe, já é reconhecido, de que a aprendizagem ela é muito maior se ela for feita em grupo. No momento em que os alunos estudam conjuntamente, cada um, claro, faz uma troca de conhecimento com o outro. E isso vai alertando, tirando dúvidas, acrescentando algum valor àquele conhecimento. Depois que eles estudaram em conjunto, o professor passa uma nova avaliação. E aí a gente pode fazer um comparativo do que foi estudado e avaliado antes e de como foi estudado e avaliado depois. Com certeza o aluno vai perceber essa diferença. Bem, e aí depois a gente pode aplicar outras técnicas, por exemplo, One Minute Paper, que é uma técnica muito rápida, instantânea. O que significa isso? Após o grupo ter sentado, discutido, escolhe-se um representante do grupo. Ele vai à frente e ele tem 1 minuto para resumir aquilo que foi estudado. Então, com isso, o aluno está treinando, se capacitando no seu poder de síntese. E aí, por fim, ele pode simplesmente, professor, fazer um TBL, um Team Based Learning, um aprendizado baseado em time, onde ele aplica algumas avaliações em conjunto, usando alguns artefatos que nós temos, que hoje chamamos vulgarmente de raspadinha, que é um jogo, onde tem uma questão única de acerto, ele pega uma cartela e ele raspa aquela cartela como se fosse uma loteria.
Então ele vai saber qual é a alternativa. Então se ele acertar, ele tem 4 alternativas. Se ele acerta de primeira, ele ganha 1 ponto. Se ele acerta de segunda, ele ganha meio. De terceira, 25 décimos. E claro, se ele não acertar nenhuma, ele não vai ganhar nada. Então, são técnicas que a gente pode estar misturando e a aula fica muito mais motivada, tanto para o professor como para o aluno. E com certeza o resultado é muito maior. Eu acho que o pontapé inicial é motivação. O professor, ele é responsável, sim, pela motivação em sala de aula, para ajudar os seus alunos a se motivarem também quanto ao seu aprendizado. Então, esse é o ponto de partida. O professor, na hora que ele começa a perceber, a entender os ganhos que ele vai ter com essas metodologias, quer dizer, não é só o ganho para ele em termos de condução de aula, mas principalmente para o aluno. Ele já começa a entender como trabalhar esse novo método, né? E isso, com o tempo, vai se desenvolvendo naturalmente. Eu digo que é de uma forma orgânica, porque quando você gosta de fazer alguma coisa, você tem muito mais vontade de sempre estar repetindo aquilo ou fazendo de uma maneira diferente. E aí é que está a inovação. Nesse momento, com certeza, o professor vai entender que aquele modelo que ele usava tradicional ficou para trás. Eu entendo que a utilização de metodologias ativas, hoje eu não digo mais nem que é futuro, acho que hoje é presente, é uma realidade. Eu acho que é uma realidade que o professor está começando a enxergar. No Brasil isso está ficando muito mais divulgado e acessível aos professores. E eu acho que a gente tem esse papel, né, de mudar a educação. Porque como dizia um amigo meu, professor de ensino médio, sabe qual é o problema de sala de aula? É que o professor ele está 1 ano mais velho a cada ano e o aluno tem sempre a mesma idade. Então a gente não tem mais como imaginar que vamos continuar com modelos tradicionais. Temos que inovar, os meninos hoje são muito tecnológicos, a tecnologia está aí não para atrapalhar a sala de aula, mas para nos ajudar nesses processos. E no momento que a gente faz o que o aluno fala a linguagem desse aluno, com certeza a aprendizagem dele vai ser muito melhor.